E o Alfredo falou que também quer fazer uso da palavra. Eu peço que os senhores façam a gestão do tempo, ok? Eu vou reiniciar agora às 10h53, então os senhores terão até 11 horas. O senhor está no mudo, doutor Fernando. Aí eu vou adiando os minutos, tá, Alfredo? O senhor está no mudo, doutor Fernando. Agora estou sendo ouvido? Agora sim. Perdão, senhores, me desculpe, porque com essa confusão toda eu tive que voltar para o celular e eu sou completamente leigo nessas questões, todos me perdoem. Mas, voltando novamente à questão que o doutor Carlos falou, eu repito, todos sabem que nos meses de setembro e outubro, tanto que é denominado período de seca, existem quedas de abastecimento. Inclusive, por causa disso, a Saniago apresentou um plano de racionamento. Exatamente por causa disso, como pode ser visto nos autos do processo, do dia 27 de setembro em diante, foram feitas inserções diárias nos rádios, em outros meios de comunicação, inclusive através de veículos de alto-falante, de informações do ambiente, da questão do racionamento. O que eu volto a dizer, o que não se prevê é aquilo que vai além do previsível. Foi previsto a queda de abastecimento? Foi. Tanto que a Saniago recebeu um plano de racionamento, tanto que a população foi informada diversas vezes de que estava havendo um racionamento, porém, em um determinado momento em que a queda de vazão do Rio Caldas foi além do previsível, eu não vou, estou dizendo, volto a dizer ao doutor Carlos, não é imprevisível queda de vazões, mas se o senhor prevê um racionamento em 5 bairros, porque a vazão está em 10, e repentinamente essa vazão cai a 7, repentinamente não é um fato imprevisível, porque todo mundo sabia que a vazão de 20 estava a 10, mas de repente essa vazão cai a 7. Como é que eu informo isso com 72 horas de antecedência? Essa é a questão. Nós não estamos dizendo que não se deve informar. Tanto que qualquer, está muito claro, questão de interrupção do fornecimento em razão de obras previsíveis, tem que ser informada em tanto tempo. Faltou água na minha casa no domingo e, durante a semana, eu vi o comunicado de que haveria uma manutenção no sistema programada para ser feita na noite de sábado para domingo, e isso ia gerar falta de água. Se uma bomba arrebenta num determinado momento de forma imprevisível, o que se faria? 72 horas se preveria que a bomba... O que eu estou pedindo à AGR é simplesmente que seja verificado o que são fatos previsíveis. E volto a dizer, eu nunca disse, nem a Saniago nunca disse que falta d'água do período de seca é imprevisível, porque chega a ser até ridículo.
alguém imaginar que no período de seca não faltasse água, senão ele não se chamaria período de seca. Agora, é imprevisível aquilo que vai além do que aconteceu. E nós estamos sendo penalizados porque nós previmos tudo que era previsível, foi previsto e comunicado. E nós não informamos um fato imprevisível. Essa é a questão. Não estou, volto a dizer, doutor Carlos, em nenhum momento está se afirmando que é imprevisível a falta d'água nos meses de agosto e setembro. Agora, dentro do que é previsível, dentro do que é planejado, haver algum elemento maior, normalmente o senhor calcula uma viagem. Só tem que chegar 3 horas antes. Eu, pelo menos, saio 3 horas e meia, 4 horas. Porque é previsível que eu possa furar um pneu. Isso eu sempre faço. Eu prevejo que um pneu pode ser furado. Agora, eu nunca prevejo que o motor do meu carro vai fundir no meio do caminho. Sendo que o óleo está trocado, etc., tudo perfeito. Eu nunca prevejo esse fato. Que eu posso ficar 10 horas parado no meio da estrada, esperando o seguro chegar com guincho, etc. Isso eu não consigo prever. Isso é imprevisível. Previsível que o rio Caldas baixe o volume, é. Previsível que num determinado momento ele baixasse além do previsível, isso não é previsível. É isso que nós estamos colocando. São pontos, tanto que foram feitas várias comunicações, a Saneago apresentou o plano de racionamento, tudo foi colocado. Agora, se mesmo assim o imprevisível dentro da previsibilidade tenha que ser previsto, pelo menos a questão da redução. Por quê? Eu previ tudo que era previsto. Estou sendo penalizado porque eu não previ o imprevisível. Ótimo. Agora, pelo menos, no não prever o imprevisível, eu creio que isso aí não pode me dar uma sanção máxima. Há, pelo menos aí, nesse ponto, que ser raciocinado com um grão Salles, como se costuma dizer. Que seja um grão de sal na possibilidade de, dentro daquilo que é previsível, mesmo dentro daquilo que é previsível, ocorrer o imprevisível. Acho que o Tiago ainda quer falar, eu passo a palavra a ele, por favor. Alfredo, você Alfredo, perdão. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Carlos. Eu só queria ressaltar aqui, aliás, eu queria incluir aqui, imagino que na apresentação do recurso, o senhor também verificou a defesa que foi apresentada na primeira instância, né? E na defesa, lá está escrito, e como imagino que todos sabem, que tem um sistema DAIA em Anápolis, e a Saneago, ela importa... Só uma questão regimental, Alfredo. Eu questiono ao conselheiro relator, porque exauriu o prazo da sustentação oral, se pretende continuar a audição para ouvir as razões do gerente, ou se interrompe e já vai proferir seu voto. Deixa eu fazer uma intervenção. Eu acho que foi informado sobre o tempo limite e a possibilidade de divisão dentro do tempo limite. Eu acho que isso... Se não foi feita essa divisão, a gente tem que passar, então, para a deliberação. Tá? Os 15 minutos têm que ser respeitados. Presidente, eu acho que eu queria dar uma sugestão aos colegas, ao senhor, porque eu acho que eles vão precisar mais de tempo, então, para a gente analisar, né, essa questão da resolução, a justificativa, e tirar de pauta para que a gente possa conversar, discutir mais com a assessoria jurídica e técnica, nossa e da Saneago, para ver essa questão aí da previsibilidade, porque nós precisamos de mais tempo, né, para a gente... Eu sugiro que retire, né, se é que todos concordam. Eu ouvi o seu relatório, ouvi também as argumentações do patrono da Saneago. De fato, eu fiquei em dúvida
muito embora eu discorde um pouco da argumentação, porque a gente tem que separar um pouco a imprevisibilidade da falta d'água, tá? E da incapacidade de efetuar a notificação dos usuários em tempo hábil. Há uma previsibilidade bastante grande de que todos os anos, na época de seca e de estiagem, haverá problemas de falta d'água. Dentro dessa previsibilidade, pode haver uma estiagem mais forte, mais severa, que se enquadre como previsível? É possível. Não me parece que essa imprevisibilidade de uma estiagem maior inviabilize uma notificação prévia de 48 horas à população sobre o eventual racionamento derivado dessa estiagem imprevisível. Tá? A imprevisibilidade quanto ao fato natural, né, que causa um problema de abastecimento, e ela pode ocorrer dentro dessa sazonalidade que se espera anualmente, não parece ser um impeditivo para que haja uma notificação tempestiva à população dentro das normas. Mas, entretanto, eu também tenho dúvida a respeito o quanto que isso foi de fato imprevisível ou não, que viabilize ou não a notificação tempestiva para a população. Eu também tenho dúvida sobre a questão do plano de saneamento, que foi apresentado e votado aqui na GR em outubro, né? Depois um pouco dos fatos ocorridos em agosto, setembro. Eu tenho dúvida quanto que isso afetaria o auto de infração, as inconsistências que foram verificadas. Então, eu acato a sugestão do conselheiro Carlos, sugiro também realmente a retirada de pauta desse item, para a gente revisar os pontos de defesa que foram trazidos, um pouco de maneira mais aprofundada, mais cuidadosa, ressaltando isso que eu disse no início aqui, a imprevisibilidade quanto a uma maior severidade da estiagem não implica necessariamente uma incapacidade da empresa em atender os normativos para que a população seja notificada a tempo. Mas, feita essa ressalva, eu acato a sugestão, eu sugiro também que a gente retire de pauta, avalie com mais cuidado tanto a defesa em primeira instância, quanto o recurso em primeira instância, quanto o recurso trazido aqui pelo Conselho Regulador, os argumentos apresentados pela defesa, e traga esse processo no futuro próximo, com uma análise um pouco mais pormenorizada desses elementos de defesa. Então, a sugestão que eu faço, eu queria verificar a opinião do conselheiro Paulo Thiago a respeito dessa sugestão de retirada de pauta. Presidente, eu considero, estou totalmente concordado com o conselheiro Carlos. Eu acho que, diante das alegações do doutor Fernando, não traz qualquer prejuízo à GR uma nova observação mais profunda sobre o fato, né? Okay. Concordo. Conselheira Natália? Concordo também, presidente. Conselheiro Gui? Concordo também. Ok, então, por unanimidade, a gente retira de pauta o processo relativo a essa auto-infração da saneável e demandando aí uma análise pormenorizada, aprofundada, e que a gente traga ele de volta para julgamento no futuro bem próximo, sem prejuízo do julgamento. Então, eu passo para o último item da pauta. Tiago. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a vossas senhorias e, em especial, pelo zelo com que a questão foi tratada e, mais uma vez, me desculpar por toda a confusão que eu fiz pelo meu desconhecimento de informática. Muito grato. Sem problema. Isso acomete a todos aqui também. Nós somos de outra geração. Até logo, então. Muito agradecido. Bom dia. Da audiência. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Passo ao item 5 da pauta, apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante, processo, item 5.1 é o processo 2021-000-2900-0662, a interessada é a Translelis Transporte e Turismo Limitada, EPP. Eu questiono aos presentes se há interessados em realizar sustentação oral. Em não havendo interessados, eu passo a palavra ao conselheiro Gui para a leitura de seu relatório e voto. Trata-se
de processo encaminhado ao Conselho Regulador da AGR para reexame do caso em cumprimento ao dispositivo do artigo 19, inciso 8º, da Lei Estadual número 13.569/1999, tendo em vista a anulação do auto de infração por decisão da Câmara de Julgamento conforme consignada da Resolução número 0048-2021-CJ. Conforme relatório do condutor do feito na instância inicial do julgamento da AGR, a anulação do auto de infração foi fundamentada na procedência dos argumentos da defesa alegando erro na tipificação da conduta praticada pelo autuado ao considerar que, no caso vertente, trata-se de empresa cadastrada junto ao ente regulador para explorar os serviços de transporte de passageiros na modalidade de fretamento eventual ao turismo. O dispositivo legal aplicado ao caso artigo 6, inciso 2, da Lei Estadual 18.673/2014, não reflete com exatidão a infração descrita pelo agente fiscal. Registra-se que no próprio autuado admite em sua defesa que sua conduta deveria ser enquadrada nas disposições da Resolução número 105/207, regulamento que dispõe sobre o serviço de fretamento, por reconhecer que utilizou sua autorização para a realização de serviço de transporte de passageiro em caráter de linha regular. Em seguida, esse conselheiro é designado relator por feito junto ao Conselho Regulador. Examinando os autos, verifica-se que o interessado foi incurso no dispositivo da Lei número 18.673/2014, norma que trata do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro no estado de Goiás, por transportar irregularmente passageiro entre os municípios de Cristalina e Goiânia, sem a devida e regular autorização da AGR, segundo o relatório circunstanciado de operação anexa aos autos. Nesse sentido, o fiscal responsável inicialmente descreve que a operação de fiscalização foi comprovada por denúncia da empresa Viação Estrela, apontando que o autuado se avalia das condições de empresa cadastrada e autorizada a explorar o serviço de fretamento eventual ou turismo para realizar o transporte de passageiro com característica de linha regular, inclusive efetuando a venda de passagem em terminal rodoviário, conforme fotografias das passagens comercializadas, também anexas aos autos. Ao apreciar e julgar o caso, a Câmara de Julgamento da AGR decidiu pela anulação do auto de infração, acompanhando o voto do condutor do feito naquela instância, ao dar provimento às alegações da defesa sem fundamento, um erro no dispositivo legal aplicado. Em relação a esse ponto, não restam dúvidas que o fato do autuado ser empresa cadastrada na AGR e autorizada a explorar o serviço de transporte de passageiro na modalidade de fretamento eventual ou turismo, conforme se extrai dos respectivos certificados de registro anexo aos autos e presente demanda deveria ser processada com base na regulação normativa número 105/2017. Regulamento que trata especificamente do serviço de fretamento, de maneira que a legislação utilizada pela fiscalização para embasar a lavratura do auto de infração, Lei 18.673/2014, não poderia ser aplicada. Embora erros dessa natureza sejam passíveis de correção,
conforme previsto na própria Resolução Normativa número 105/2017, o saneamento desses equívocos deve ser providenciado ante a expedição da notificação de autuação, sendo que, no caso vertente, tal procedimento não foi adotado. Nessa circunstância, não resta outra solução senão cancelar o auto de infração por erro de tipificação na conduta praticada pelo autuado. E, não obstante esse entendimento, o presente caso mostra, principalmente pelo teor da defesa apresentada, que o interessado admite a prática de conduta ilícita ao reconhecer que deveria ser em curso um dispositivo que prevê a proibição de uso de autorização cancelada pela GR para serviço de fretamento para realizar serviço de caráter de linha regular. Esse reconhecimento, por parte da empresa Transleles Transporte e Turismo Limitada, mesmo que implicitamente requer a apuração da GR como desdobramento do feito ora analisado, tendo em vista que a utilização de serviço específico, além dos limites concedidos pela agência reguladora, configura descumprimento das normas regulamentares e é possível de penalidade, com previsão de apuração desses fatos em procedimento próprio, apartado conforme previsto no artigo 28 da Lei 18.673, de 2014. Inverso. Artigo 28. Autorizatária de utilizar o certificado de registro cadastral para a prática de qualquer outra modalidade de transporte, diversa da autorizada, executar serviços sem prévia autorização do ente regulador ou incorrer em infrações previstas na legislação aplicável, será declarada inidônea, obedecendo o devido processo legal e terá seu registro cadastral cassado, sem prejuízo da responsabilidade civil e das demais penalidades legais, regulamentares e pactuadas pertinentes. No mesmo sentido, o artigo 69 da Resolução Normativa número 105/2017 também estabeleceu sanções para o operador de serviço de fretamento que extrapola os limites de sua licença nos seguintes termos: a suspensão temporária da autorização nos termos que dispõe do artigo 47 da Lei 18.673, 2014. Será imposta em caso de infração gravíssima, em circunstâncias que não justifiquem a adoção de declaração de caducidade pelo prazo de 30 dias, nos seguintes casos: utilizar licença de viagens para realizar viagens de caráter de linha regular. Devendo salientar que a prática de utilizar a autorização de fretamento para realizar serviços característicos de linha regular constitui, acima de tudo, concorrência desleal com aquelas empresas que detêm exclusividade para explorar os serviços de forma regular em determinada linha. Nesse contexto, entendo que, se de um lado o erro configurado no auto de infração por equívoco de tipificação legal exige anular o deferido ato administrativo, outro deve-se apurar circunstâncias relatadas pela fiscalização frente à notícia de que a autuada está praticando conduta ilícita e de forma reiterada ao realizar serviço além daqueles autorizados pelo ente regulador. Ante o exposto, voto pela anulação do auto de infração, comento e concomitante pela abertura de procedimento administrativo para apurar o eventual irregularidade praticada pela empresa de transportes e turismo, Transleles Transporte e Turismo Limitada, na execução do serviço de fretamento autorizado pela AGR. Seu voto? Meu voto. É pela Obrigado, professor Gui.
Então, eu passo a colher os demais votos. Conselheiro Carlos. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Paulo Thiago. Acompanho, presidente. Conselheira Natália. Acompanho também. Também acompanho. Conselheiro Gui. Então, Conselho Regulador, por unanimidade, vota pela anulação do auto de infração decorrente do processo 2021-000-290, 00662, Terceira Transleges Transporte Turismo Limitada. Outros assuntos? Não? Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 9ª reunião ordinária do Conselho Regulador da AGR. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia. Bom dia.